Quando eu entrei pro exército, comecei a ganhar 6, 7 mil, né, quando era aspirante, eu tive essa diferença muito grande. Eu nunca tinha tido um salário, ainda mais um salário, né, dessa forma. É uma transição muito interessante, porque assim, no dia 5 de dezembro você é aluno, você ganha seus R$1.200. Eu ganhava na época. Igual recruta. E aí em fevereiro você já ganha 6.800. Então para algumas pessoas o seu horizonte ele se expande, né? A pessoa ela acaba se vislumbrando com aquilo. Ainda mais eu observo isso também com metas de carreira e com os médicos também. Porque assim, pega um médico. O médico ele passou às vezes 3 anos estudando para o vestibular. Encarou mais 6 anos de formação. Então quando ele começa a carreira dele de plantão, com certeza. Eu já conheci médico do quartel, por exemplo, que acabei de me formar, comecei a trabalhar, o cara foi lá e lançou uma BMW. Não, é muito desejo reprimido, eu falei. 300 mil, ele fala, não, plantão porque, a mais assim, eu consigo pagar isso aí tem uma análise psicológica que dá pra fazer sobre isso. É porque eu acho que existe um negócio dentro do cérebro da pessoa, é que tipo, cara, eu batalhei tanto, eu me ferrei tanto, digamos assim, eu tenho que fazer valer. Tipo, esses 6 anos que eu E é complicado esse negócio, cara, de se a gente ficar sempre nessa de eu mereço. Calma, cara, né? Dá uma segurada aí, que você não pode se endividar por conta dessa mentalidade eu mereço, entendeu? A gente pode até fazer uma análise um pouco mais profunda, por exemplo, usando a teoria dos jogos. Hoje, no Brasil, pelo menos na sociedade ocidental, a gente leva muito em consideração a questão do status. Sim, então, pô, caramba. O status ele influencia muito as relações interpessoais que você vai ter, seja um relacionamento amoroso, seja uma relação onde você trabalha, negócios, você tem que passar uma certa credibilidade para ter um networking com o seu cliente. E existem outras sociedades que não levam isso, por exemplo, tão arraigado. Por exemplo, Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje ela sofre bastante com a questão de taxa de natalidade. Porque lá, assim, você tem que, entre aspas, tem um dote para poder se casar. Então, você tem as famílias e seu marido, ele tem que ter necessariamente um bom emprego, ele tem que ter carro, ele tem que ter casa, e às vezes muito jovem, numa sociedade extremamente competitiva, onde eles estudam 8 horas por dia, desde o ensino médio inteiro, para poder entrar na universidade, num mercado de trabalho pequeno e extremamente voraz. Então, é uma sociedade hoje que sofre bastante com essa queda de natalidade. Então, hoje as famílias, as mulheres lá têm menos, a taxa de natalidade chega a ser de 0,7. Caraca, e pra poder casar com a menina ou namorar, tem que pagar, que é um dote. É igual época bíblica mesmo, né? Isso. Vem desde os tempos. E ao contrário, hoje sociedades como Israel. Em Israel, o status hoje é você ter muitos filhos. Porque se você tem muitos filhos, você está servindo ao seu Deus, você está servindo principalmente o quê? Aos interesses do Estado. Então são 2 contrapontos muito interessantes. E a gente vai ver o impacto disso onde? Nas próximas gerações. Você pode olhar aqui daqui a 50 anos, a evolução que um país tem a ter sobre o outro, né? Sim. Então, voltando no que eu estava falando, por experiência própria, eu digo que todo mundo está passível a passar por esse descontrole financeiro, digamos assim. Por quê? Mesmo eu vindo de uma família classe média e tudo mais, o meu pai, ele sempre teve conversas comigo e sempre tentou passar uma visão, né, de ter responsabilidade com o dinheiro, de guardar um dinheiro. Ele apresentava muito aquele conceito até bíblico também, né, das vacas gordas e das vacas magras, né, que tem períodos de altas e baixas. 7 anos de vacas magras. E você tem que estar preparado para o momento das vacas magras, né, que é o momento ali que, né, muitas vezes você vai estar passando por uma crise, por um imprevisto e tudo mais. E eu tinha muita consciência disso, tanto que os meus primeiros meses como aspirante, tenente, eu guardei muito dinheiro. Eu lembro que no meu estágio lá eu fui um dos que mais guardei dinheiro. Tanto que depois, quando eu tive o meu primeiro carro, eu comprei à vista o carro e tudo mais. Comigo foi um pouco o contrário. Eu tinha algumas demandas que eu precisava preencher de início. Então, sem pedir hipótese, eu não guardei quase nada. Porque eu tive que comprar computador, eu tive que um monte de coisa. Comprar tênis de corrida, eu tive que comprar material para poder me mudar de casa, poder sair de cidade. Minha família tinha algumas necessidades, então eu ajudei a pagar algumas dívidas da família. Minha mãe precisava fazer um tratamento, eu paguei o tratamento dela. 70% dos brasileiros estão endividados e a dívida, ela tira o sono de muita gente. E para ajudar na qualidade do seu sono, eu uso o quê? O Gotas dos Sonhos.
É um suplemento alimentar à base de melatonina, que ele ajuda a acalmar os seus pensamentos durante a noite, te dá um sono mais profundo. O colateral que ele tem é o quê? Pode aumentar a quantidade de sonhos que você tem à noite. É porque de fato ele existe esse colateral mesmo. Que bom, mano. Gota do sonho, cara. Mas eu devia puxar, né? Mas é por isso que ele tem esse nome. Gota do sonho. Assim acho que ficaria bom, né? Então, além de melatonina, ele tem outros componentes que ajudam na qualidade do seu sono. Sonhos bem mais profundos. É por isso que ele tem esse nome, Gotas dos Sonhos. Sabor sonho. Sabor sonho. O link vai estar aqui na descrição, com bom desconto pra você. Ainda bem, graças a Deus, por causa da minha família, não, sabe, ninguém chegou ao ponto de eu precisar ajudar por conta de dívida e tudo mais. Porque, como eu falei, apesar de não termos muito dinheiro, o pessoal também não vivia endividado, não. Minha mãe era muito controlada com dinheiro, muito controlada. Eu acho até um ponto interessante, porque assim, é muito costumeiro a gente observar essa ideia de, não, agora eu estou ganhando mais, necessariamente eu tenho que economizar o máximo possível. Com o passar do tempo, você vai deixando algumas lacunas na sua vida em aberto. Então, de início, ok, vamos montar uma reserva de emergência, vamos manter o nosso padrão de vida, e esse dinheiro eu consigo me manter da mesma forma que eu vivo hoje, atribuindo, colocando cada vez mais dinheiro ali na minha reserva de emergência. Essa, digamos, gordura, entre aspas, que sobra, eu acho interessante do meu ponto de vista, de início ali, nesse período de transição, você procurar fechar essas lacunas que você tem na sua vida. Ou seja, o que seria isso? Eu preciso ajudar minha família, então assim, eu vou trazer uma qualidade de vida maior para minha família, porque no final das contas é isso que importa. A sua lápide não vai estar escrita aqui. Economizou Antônio, tanto. Aquele economizou tanto. Bruno Antônio, aquele que venceu o IPCA durante 10 anos. Sim, tá certo. Não, então assim... Eu acho que é colocar prioridades, né? Colocar prioridades do que é importante pra você, né? E aquilo que assim, que difere e que você quer mudar. Então, por exemplo, contrata um personal trainer, ou contrata um psicólogo, começa a fazer terapia. Cara, é igual meu pai fala, é bom senso, nem 8 nem 80. Pô, você não vai ser um miserável, que tipo, não vai gastar nada, só vai guardar o dinheiro, vai morrer e o dinheiro vai ficar no banco lá. E também não vai ser o cara que vai aloprar, rasgar dinheiro, né? Como se fosse nada. Não, exatamente. Então assim, eu passei por essa fase e de fato... Propósito mesmo. Propósito também. Trabalho, né? Exatamente. Conseguir ter um pouco mais de conforto e dar qualidade de vida para você. Então, e querendo ou não, mesmo eu tendo essa orientação dos meus pais, por eu não ter tido uma educação financeira mesmo, assim, sabe, na escola, de aprender vários conceitos que hoje em dia eu sei, querendo ou não, nessa fase eu ainda estava muito imaturo, né? Tava muito imaturo. Essa questão da... E é natural, você não pode esperar isso, né? A maturidade de alguém de 20 anos. A gente tava com 19, 18, 19, indo pra 19, então assim, é muito relacionado com maturidade também. Mas assim, eu acredito que é muito melhor a gente aprender com o erro dos outros, né? Do que você ter que errar pra sentir a dor na pele e tal. O inteligente, ele aprende com o próprio erro, o sábio aprende com o erro do outro. Exatamente. Então assim, apesar de eu ter tido orientações, parece que eu quis passar, tipo, eu quis pagar pra ver. Você tipo, quis testar o sistema. Outro pernilongo, cara. Toda vez assim. Aí eu bati de novo, mano. Toda vez pernilongo no vídeo, entendeu? Então assim, eu passei por alguns problemas financeiros e daí pra você ver, pessoal, a gente daí entra naquele conceito de não é o quanto você ganha, né? É o quanto você gasta. Então, cara, você pode ganhar 10 mil reais por mês e viver sem dinheiro. Então, assim, existem famílias que ganham 50 mil, existem famílias que ganham 5. Isso. Às vezes, essa família ganha 5, ela tem uma gestão financeira muito melhor do que aquela que ganha 50. Isso. Ganha 50 mil, mas tem 120 mil de dívida para pagar, o cartão de crédito estourado e tem um gasto mensal no seu padrão de vida, às vezes 55, 60 mil. Exatamente. Então, essa dívida, ela vai virando uma bola de neve. Ainda mais quando a gente trata de quê? De cheque especial. Então, assim, primeira coisa, ok, estou no cenário hoje que eu estou endividado. Primeira coisa, vamos montar uma reserva de emergência, eu vou investir? Primeira coisa, cara, foca em quitar a sua dívida para que essa bola de neve ela não evolua. Porque os juros do cartão, quando você está no cheque especial, ele sobe absurdamente mês a mês em taxas. Um dos juros mais altos, né? E, cara, assim, entenda que as pessoas que estão por trás ali do banco, seja o que for, são pessoas extremamente inteligentes para pensar em como que eu arranco o dinheiro desse povo, digamos assim, né? Como que eu endivido, como que eu faço esse pessoal se endividar para arrancar dinheiro desse povo por meio dos juros.